senador. Muito bem. Item 3, projeto de lei do Senado número 426 de 2015, não terminativo. Altera a lei número 9.394, de 20 de dezembro de 94, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para instituir a aplicação de teste vocacional no ensino médio e dispõe sobre a oferta gratuita de recursos preparatórios para o ensino superior aos estudantes de ensino médio da rede pública de ensino. Autoria, Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Relatoria, senador Donizete Nogueira. Relatório favorável ao projeto, nos termos do substitutivo que apresenta. Observações. A matéria constou na pauta das reuniões de 8 de 2 de 2015 e 15 de 2 de 2015. Concedo a palavra ao senador Donizete Nogueira para proferir o relatório. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, essa iniciativa é uma sugestão do projeto Jovem Senador, que nós acolhemos da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e estamos relatando aqui na Comissão de Educação. Para não ser demorado e sem a necessidade, eu queria ir logo à análise, presidente. Muito bem, senador. De acordo com o artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal, cumpre a este colegiado opinar acerca de proposições que versem sobre matérias de natureza educacional, nomeadamente diretrizes e bases da educação brasileira. Daí a pertinência regimental da presente apreciação. Passando ao exame do mérito, é oportuno salientar preliminarmente que o projeto sobre análise é originário da sugestão número 20 de 2014, advindo do programa Senado Jovem, cujos protagonistas são estudantes do ensino médio. Isso nos permite uma primeira abordagem de mérito da iniciativa, a partir de sua legitimidade, pois se trata de uma demanda formulada com base nas necessidades mais prementes do cotidiano desses jovens e que nem sempre aparecem nas pesquisas sobre e como eles. No que toca ao tema da orientação profissional ou vocacional propriamente dita, a literatura especializada aponta quase um século de estudos. Entretanto, até os dias de hoje, a orientação profissional não se pretendeu conclusiva no apontamento de escolhas, conduzida como um campo de trabalho da psicologia, mais precisamente como avaliação psicológica. A orientação tem como uma de suas vertentes mais adotadas e difundidas a de processo, em que o profissional especializado e orientado discutem escolhas para o último, que é o senhor dos próprios caminhos. Isso não quer dizer que o serviço seja irrelevante. Ao contrário, o modelo de orientação centrado no processo dá mais firmeza à decisão do futuro profissional. Além disso, independentemente da abordagem adotada, deve-se ter em mente, tomando como referência a realidade brasileira, que muitos jovens decidem por um curso superior como forma de alçar a um emprego ou cargo público que exige tal titulação. Dados de 2013 indicam, por exemplo, que o país contava com mais de 930 mil engenheiros formados, mas, naquela ocasião, apenas 300 mil desses profissionais estavam na carreira. Esses números se repetem em praticamente todas as áreas do conhecimento, algumas como distorção ainda maior. Desta forma, a orientação se torna relevante na medida em que permite economia de recursos, seja evitando o desperdício de investimentos em formação, seja contribuindo para o aumento de produtividade, como reflexo da presença de profissionais no mercado alocado em face das competências desenvolvidas ao longo de anos de estudo. No que tange à inserção da proposta no arcabouço normativo vigente, verifica
que a inclusão do serviço de orientação profissional ou vocacional como diretriz faz sentido, além do caráter de norma geral, o que dá uma matiz republicano e perene à medida. A inclusão da previsão desses serviços na LDB contorna a eventual arguição de vício de iniciativa. Entretanto, até pelas razões reto apontadas, não nos parece adequado restringir as possibilidades de orientação profissional à aplicação de um teste vocacional. De igual modo, discordamos da oportunidade de oferta do serviço. Com efeito, considerando que a profissionalização é possível em nosso país a partir do próprio ensino médio. Não vemos razão para que eventual serviço de orientação profissional, termo que, a propósito, nos parece mais adequado do que a abordagem limitada do teste vocacional em si, não possa ser oferecido também aos jovens que estejam concluindo o ensino fundamental. A esse respeito, cumpre lembrar que o Plano Nacional de Educação, PNE, aprovado por meio da Lei número 13.005, de 25 de junho de 2014, prevê nada menos do que 5,2 milhões de matrículas na educação profissional técnica de nível médio, até o ano de 2024. Frisa-se que o padrão de remuneração proporcionado pela educação profissional técnica e de nível médio não é necessariamente inferior ao de muitas carreiras que exigem educação superior. Além disso, apesar de a elevação da escolaridade média do país ser sempre desejável, nem todos os jovens pretendem seguir carreira de nível superior. Outra questão a ser considerada é que muitos podem realizar estudos superiores sem que isso implique vontade de mudança de profissão. No que concerne à implantação de programas preparatórios para os exames de acesso à educação superior, entendemos que a preocupação é parcialmente pertinente. No entanto, a medida não se harmoniza com a LDB ante ao fato de não ser finalidade precípica, muito menos única do ensino médio. A preparação para o prosseguimento de estudo em nível superior. Em adição, essa inovação implicaria a criação de uma despesa continuada a onerar significativamente o orçamento dos estados e do Distrito Federal. Portanto, não se trata de uma providência salutar, cuja adoção se torna ainda mais discutível na atual conjuntura de crise. Ademais, se tem a dimensão dos efeitos pedagógicos negativos desse tipo de medida em relação ao próprio ensino médio regular. Afinal, sempre há risco da transferência de responsabilidade quando se cria uma instância dedicada à continuidade de determinadas funções, o que é de se cogitar em relação a tais cursos preparatórios. Diante desse panorama, é forçoso, pois, excluir do projeto o dispositivo que abriga a criação de cursos preparatórios, considerando que é necessário adequar também os termos e a oportunidade do serviço de orientação profissional a ser oferecido aos estudantes. Apresentamos um substitutivo ao projeto. O voto, em face do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado 426 de 2015, nos termos seguintes. Substitutivo. Altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1994, que estabelece as diretrizes de base da educação nacional, para instituir a oferta de serviço de orientação profissional especializado na educação básica. O Congresso Nacional decreta. Artigo 1º.
Esta lei dispõe sobre a oferta de serviços de orientação profissional especializado para estudantes da educação básica da rede pública ou da rede privada, quando beneficiários de bolsa integral para fins de cumprimento do disposto no caput do artigo 22, nos artigos 35 e 36A da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Artigo 2º. O artigo 22 da Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigir com a seguinte redação. Parágrafo único. Será ofertado aos estudantes da rede pública e aos beneficiários de bolsa integral na rede privada, a partir do último ano de ensino fundamental, serviço de orientação profissional especializado, para fins de apoio à decisão sobre prosseguimento de estudos em cursos técnicos de nível médio ou na educação superior. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. É esse o relatório e o voto, presidente. Muito bem, senador. Coloque em discussão a matéria. Para discutir, senhor presidente. Senadora. Eu confesso que eu tomei conhecimento agora desse projeto. Talvez o autor, senador Paim, possa me ajudar em relação a ele. Eu quero parabenizar o senador Paim pela iniciativa, o parecer do senador Donizete, primoroso, bem detalhado, tentando aprimorar ainda mais o projeto. Eu não vou entrar nessa questão que não conheço em relação ao termo ideal, se seria teste vocacional ou serviço de orientação profissional. Acredito que o senador Donizete, através de pesquisas, deve ter chegado à conclusão que este realmente seja o melhor termo. Eu tenho apenas duas dúvidas aqui. O texto original, no que se refere também à questão de oferecimento de curso preparatório gratuito para o ingresso, eu concordo com o senador Donizete, nós já temos muitos programas que atendem essa questão. A minha dúvida é se realmente esse teste teria que ser dado no último ano do ensino fundamental. Se isso não seria um desestímulo às crianças e jovens de continuar e concluir o ensino médio, que é fundamental, né? É básico. Nós temos pelo menos jovens que cheguem até o ensino médio e a partir daí sim, escolham se querem entrar numa universidade, concluir o ensino superior ou se querem partir para o curso técnico profissionalizante e exercer sua atividade. Este é um ponto que me deixou na dúvida. A outra questão é que, da forma como está redigida o substitutivo, senador Donizete, embora esteja claro que será oferecido aos estudantes da rede pública, não está muito claro que ele é assegurada a gratuidade. Oferecer não necessariamente significa dar de forma gratuita. E o texto original do senador Paim, ele começa dizendo, é assegurada a gratuidade para a aplicação do teste. Talvez aí uma redação, só uma sugestão, é uma mera sugestão de quem acabou de ver o projeto, eu acabei de acompanhar com a relatoria, de que, ao invés de ser assegurada aos estudantes, ficaria assegurada a gratuidade. E aí, essa questão realmente de ser o último ano do ensino fundamental, eu gostaria aí apenas de algum esclarecimento se eu estou, de repente, equivocada no meu posicionamento. Senadora, só passo a palavra à senadora Marta Suplicy, depois... Eu gostaria de parabenizar o senador Paim pela autoria e iniciativa e parabenizar muito o senador Donizete pelo brilhante relatório. Um relatório detalhado que vai nos pontos mais importantes e que realmente a orientação profissional, que eu também chamo de... Eu, como psicóloga, sempre chamei de orientação vocacional. Isso eu não sei... Eu acho que tanto faz, até onde eu saiba. Mas pode ser que tenha mudado de alguma forma oficiosamente. Mas ela pode, sim... Aí eu vou responder à senadora. Ela é um instrumento que orienta o jovem quando ele está completamente perdido, em que direção ele vai encaminhar a sua vida profissional. E ela pode ter um efeito muito bom, mas eu acredito que pode ser ministrada no primeiro, no segundo, terceiro ano. O mais conveniente seria realmente o segundo ano, quando já se começa a falar de onde eu vou estudar, o que eu quero fazer, que faculdade eu vou prestar, qual cursinho melhor. Então, no segundo ano, já começa essa inquietação com os jovens. E não sendo, inclusive, obrigatório, que foi muito importante tirar essa obrigatoriedade, porque se nós formos pensar que, a não ser o nosso presidente,
né? Romário, que eu acho que já tinha bem clara a vocação dele pelo talento, aqui, mais ou menos, ninguém fez esse teste vocacional, ou se fez, depois fez outra vocação. Eu mesma sou psicóloga, psicanalista, e mudei de profissão totalmente em vários momentos. Então, eu acredito que pode ajudar bastante, não deve ser obrigatório, e o relatório do senador Donizete realmente está muito, muito bem colocado, e parabenizo novamente os dois, quem trouxe à baila o tema e quem encaminhou de forma tão brilhante. Senador Paulo Paim. Senhor presidente, primeiro eu quero agradecer os elogios que eu recebi pelo projeto. É aquela história, como é que é, senadora Amélia, que você me disse aí? O último ano é a nona série. Faça a fama e deite na cama. Eu quero agradecer a ambas senadoras, porque o projeto não é de minha autoria. Senador Paim, uma parte... Não é de minha autoria, mas pode ser. Quem é, então? O projeto é da Comissão de Direitos Humanos, do qual eu sou o presidente. Como a comissão veio do programa Jovem Senador. Essa comissão tem a cara do Paim. É isso aí. Mas Vossa Excelência que apresentou Então, em nome da comissão, senador Paim. mostra que a comissão se tornou sinônimo de seu nome. Quero cumprimentar ambas senadoras pelos argumentos e o senador Donizete pela relatoria. Lá foi aprovado, de fato, por unanimidade. O senador Donizete participou e ele entendeu que poderia dar uma aperfeiçoada no relatório final. Eu acho que a senadora Marta, como ninguém aqui, fez uma defesa brilhante. Eu não sou o autor, mas gostaria de ter sido, só pela sua argumentação. Senador Paim, me concede uma parte. Eu quero me associar aqui à senadora Marta e parabenizar tanto Vossa Excelência e parabenizar o senador Donizete pelo relatório, realmente muito preciso, muito bem fundamentado. E destacar exatamente o que o senador Paim acabou de mencionar, senadora Marta. É o legislativo homenageando exatamente a iniciativa popular, porque o projeto vem, como se diz, das ruas. A ideia do projeto foi apresentada pelos meninos, pelos garotos e garotas, enfim, que fazem parte do projeto Jovem Senador. E a Comissão de Direitos Humanos, que é também a Comissão de Legislação Participativa, senador Romário, cumpriu o seu papel com a sensibilidade que lhe é peculiar do senador Paim. Acolheu a iniciativa popular e que bom que a Comissão de Educação agora, por ser a comissão, inclusive, que cuida do mérito, né, que é o mérito da educação, agora a comissão respalda, aprovando por unanimidade, que é o que vai fazer. Parabéns, senador Paim e senador Donizete. Coloco em discussão a matéria, não havendo mais quem queira discutir. Senador Donizete. Bom, só um pequeno esclarecimento e para acolher a sugestão da senadora Simone Tebet, primeiro assim, a gente está dizendo aqui que é a partir do último ano do ensino fundamental. Então, você tem um período para processar isso, de forma, inclusive, sem onerar o Estado, sem nada que seja leve, que eu acho que é muito importante. Segundo, então, para acolher a sugestão da gratuidade, nós colocaríamos aqui, eu acolheria aqui o seguinte: será ofertado aos estudantes da rede pública e aos beneficiários de bolsa integral na rede privada, a partir do último ano do ensino fundamental, serviço de orientação profissional especializado gratuito. Então, ficaria assim a redação, né? Gratuito para os fins de apoio à decisão sobre prosseguimento de estudos em cursos Muito bem. Senador Valadares. Presidente, apenas para louvar a iniciativa da Comissão de Direitos Humanos, né? E o relatório do senador Donizete Nogueira, pela iniciativa que considero fundamental para um país em desenvolvimento como o Brasil, e que precisa de cabeças pensantes, de pessoas que, ao ingressarem no ensino superior, de fato, tenham uma vocação profissional para o exercício daquilo que escolheu no ensino médio. Muitas vezes nós temos exemplos diários de pessoas que ingressam no ensino superior
no intuito de exercer uma profissão e logo no início, ou até mesmo no meio ou no fim do curso, termina saindo, causando, sem dúvida alguma, um transtorno pessoal e familiar e um prejuízo incomensurável para o nosso país e que precisa de pessoas de todas as profissões que tenham uma vocação direcionada para aquilo que escolheu. De fato, do ponto de vista econômico, é da mais alta relevância, e do ponto de vista social, mais ainda, porque vai prevenir possíveis erros de escolha de profissões de jovens que resolvem entrar na faculdade e depois descobrem que não tem nenhuma vocação para aquilo que escolheu durante os seus estudos no ensino fundamental e também no ensino médio. Meus parabéns, então, ao senador Donizete pelo brilho do seu relatório e a força que deu à Comissão de Direitos Humanos presidida por este senador eficiente, trabalhador e dinâmico, que é o senador Paulo Paim. Votarei favorável, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, senador Romário. Discussão. Senador Romário. Dalírio Beber. Eu queria realmente, parabenizar a iniciativa da Comissão de Direitos Humanos e bem como também parabenizar, o senador Donizete, que produziu esse brilhante relatório. E dizer que, de fato, nesta faixa etária, muitos jovens, eles têm graves dificuldades de poderem se definir, muitas vezes até em função de pressões familiares, de pressões do próprio grupo aonde este jovem vive, de se definir claramente para qual vocação ele mais estaria preparado em nível de buscar, uma perspectiva segura para poder vencer os desafios do futuro. Por isso, a serem assistidas estes jovens durante este período com uma orientação profissional adequada, com certeza vai contribuir enormemente para que nós tenhamos mais gente satisfeita com as escolhas vocacionais que fazem. Em votação, relatório. Senhoras senadores, senhores senadores que aprovam o relatório, quero informar como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. Nós temos da emenda número 1 dessa comissão, substitutiva. A matéria vai ao plenário. Senhor presidente, só um esclarecimento. Ficou contemplado, senadora Simone, que vai ser efetivamente gratuito, né? Exatamente. Com essa adaptação que garantiu a gratuidade. Obrigado, presidente.